Fala pessoal, bom dia. Pessoal, vamos dar uma olhada na mandioquinha que a gente plantou esses tempos atrás aí. Eu falei pra vocês que a hora que eu tivesse um tempo, né, eu ia passar lá. Então, hoje a gente não consegue plantar a nossa soja. Então vamos dar uma olhada na mandioca. Fica com o vídeo de hoje. Nossa área da mandioca começa daqui, né, e vai lá para dentro lá. Deu total aí, deu de... A gente tinha contabilizado 71, mas plantado deu 68 também. Não plantou a área inteira, tá? Ó, ali a gente já consegue ver o problema e por que que a gente tem terraço, tá? Ó, tá vendo lá? Ó, a água correu por cima do terraço, né? Como a terra tem que estar limpa, né? Para plantar mandioca, não tem cobertura. Então por isso o motivo dos terraços tão altos da gente. Aí vai vir a pergunta: mas não dá para plantar plantio direto? Pessoal, até dá, tem gente plantando, tem gente fazendo testes, mas o convencional ainda funciona melhor, tá? Então ainda não tá consagrado o plantio direto da mandioca. Então por isso a gente não mexe no time que tá ganhando. A gente continua plantando convencional. E uma porque também a cobertura vai ficar poucos dias ali, né? Depois que você plantar ali, a gente não pode utilizar nenhum glifosato em cima da mandioca, né? Que seria um não seletivo, né? Porque a mandioca não é resistente. Então a gente tem que usar só herbicidas para folha fina, né? E o primeiro que vai ser afetado vai ser a cobertura ali. A palhada dura pouco tempo, né? E logo, como é ciclo longo, né? A mandioca tem aí de 1 a 2 anos de ciclo, né? Dependendo da variedade que você plantar. Essa cobertura vai acabar, tá? E você vai ter que entrar com os herbicidas para corrigir aí as plantas daninhas. Mas vamos chegar ali perto da mandioca ali agora que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso daí. Pessoal, nem vou entrar para dentro da área com a caminhoneta porque não tem necessidade. Depois eu tenho que abrir essa porteira, tem que fechar. E ela tá com cadeado. Só vai dar Ó o cadeado, ó o canivete ficando de novo na cerca. Ele dá certinho no arame. Ficou ontem, né, no vídeo de ontem. E hoje eu queria ficar de novo. Pessoal, a mandioca está muito bem nascida, tá? Ela vai estar um pouquinho sofrida assim, porque passou o herbicida esses dias e ela também sente. Mesmo não sendo para folha larga, né? A mandioca é considerada folha larga. Os herbicidas, que nem o Upstage que a gente passou aqui, o Gamit, ele dá uma segurada na mandioca também, tá? Só que em compensação a roça fica limpa, né? Um dos segredos da mandioca é manter ela limpa, ela crescer no limpo até ela formar, fechar as ruas. Vocês podem ver que as ruas são bem espaçadas, né? Tem 90 centímetros. E ela dá uma segurada assim, tá? Ó, ela dá uma amarelada na folha. Aqui também a gente teve o problema do mesmo problema que teve lá naquela soja plantada, né? A ventania que deu, ó, tem muitas folhas machucadas. E a gente consegue ver que está muito bem nascida, tá vendo? Aonde tem assim dois pezinhos que nem aqui, ó, pessoal, ó, não é que é duas ramas, tá? É que ela às vezes brota dos dois lados mesmo da rama. Então aqui também, ó, dois pezinhos, né? Então são dois brotos. E às vezes os dois vão, tá? Eles vão para frente e aí fica aquelas ramas bifurcadas assim, né? Pessoal, um dos problemas que a gente vai enfrentar, né, daqui para frente, tanto na soja como em qualquer outra cultura, no caso a mandioca também, é o preço dos herbicidas, tá? A gente está comentando sobre isso daí e a gente tem que se manifestar sobre isso, porque tá complicada a nossa situação, eles estão fazendo a gente de refém para isso, tá? A gente vai ficar escravo desses produtos, né? E não vai ter como comprar, porque além do preço estar subindo demais, não tá tendo produto, porque a gente está
sofrendo aí boicotes de outros países, tá? Então eu aconselho, né? E eu vou tomar isso para mim também, que eu já venho fazendo isso há alguns anos, né? Que é cortar os intermediários. Então o que a gente puder fazer, a gente vai ter que fazer, tá? Não vai ter mais como você ficar dependendo de comprar as coisas dos outros. Se você puder fazer seu adubo, você faz. Se você puder fazer seu herbicida, você vai ter que fazer. A gente vai ter que sair fora do povo, porque além deles fazer o que quer hoje com a gente, né? As multinacionais, não estou nem falando dos revendedores, estou falando de quem vende para quem revende para a gente, né? Então a gente já tem aí vários intermediários no meio, né? Tá, vai acontecer muita coisa aí e a gente vai ter que se preocupar com isso daí, tá? Então, o que eu for modificando aqui, eu vou passando para vocês, porque se eu puder fazer alguma coisa parecida com o paraquat, né, orgânico, eu vou fazer. Se eu puder fazer um herbicida que seja para controle aqui, eu vou fazer, tá? Porque não dá mais, não dá mais. As contas não vão fechar, tá? Hoje podia até parecer que era bom, tá? Ah, a soja subiu, tudo não sei o que, mas a gente não planta só soja. Tem laranja, tem mandioca, tem pecuária que precisa de pasto também. Tem tudo, todas as outras culturas, cana, né? Então, se a gente ficar refém desse povo aí, a gente tá lascado, tá? A gente não vai produzir mais nada, a gente vai ter que voltar para a carpa e a gente vai produzir só em pequenas propriedades, que eu acho que é isso que eles estão querendo. Então, essa história de tá faltando não sei o que, tá faltando não sei o que, já passou, gente. A pandemia já praticamente acabou. As coisas já tinham que estar voltando ao normal. E ao contrário disso aí, o nosso combustível está subindo, nossos produtos estão subindo. Tudo que você vai comprar, um carro está subindo. E a gente está ficando de trouxa de novo, que o brasileiro é um trouxa. É um trouxa. Você é um trouxa, tá? Como eu também sou um trouxa de aceitar isso daí. Então a gente tem que parar com isso daí, comprar só o que precisa e não comprar mais nada. Parar com esses apavoros de ir lá e tá acabando, comprar tudo que tem. Porque aí não sobra para o outro comprar e eles acham que dá para aumentar mal o preço ainda, porque você está comprando, entendeu? Então é essa putaria que tá virando isso daí. A gente só se ferra. Desde quando eu me conheço por gente que a gente vem plantando, todo ano tem algum problema pra gente. Ou é os insumos, ou é o equipamento, tudo sobe. E só a gente aqui que cada vez ganha menos, tá? Então preste atenção nisso aí. O vídeo é de mandioca, mas é um recadinho que eu tô deixando aí. Pessoal, ó, vocês podem ver que a roça tá bem limpa, né? E que nem eu falei para vocês, a mandioca não é resistente a glifosato. E para enfatizar, nem glifosato tem mais para comprar, né? Então aqui o negócio vai ser carpa, vai ser chapeação, vai voltar para mecanização e para mão de obra, né, normal. Isso vai ser bom para quem precisa trabalhar, né? Mas é ruim para a gente porque o custo aumenta demais, ainda mais numa roça tão grande quanto essa aqui de 68 alqueires, tá? É muita área para você cuidar na enxada, então assim, você tem que estar aplicando os herbicidas absurdos hoje que tem aí, para que a gente possa deixar o mínimo possível, né, de planta daninha, para poder depois entrar com a mão de obra, né, de limpeza, que seria a carpa, tá? Então a gente, a hora que não der mais para a gente controlar aqui, que vê que dá para entrar já com o chapeador, já entra chapeando, dá uma limpeza no meio das ruas, tá? Aí depois vem com a carpa, carpe mais o meio das plantas e assim vai indo, até ela se formar, né, crescer, chegar numa altura assim mais ou menos, que aí as folhas já vão estar bem maior, já vão estar se encontrando e começar a fazer o sombreamento e por ela mesmo controlar. Pessoal, o melhor herbicida que tem, a gente sabe disso, que é a palhada, tá? É a cobertura, né? Então assim, quem vai ser a cobertura aqui é a própria planta, como a gente não tem palhada no chão. Então sempre, em qualquer cultura, você manter uma palhada de capim, uma palhada de cultura de inverno ou qualquer outro tipo de palhada, vai ser o seu melhor herbicida. Eu sei disso e vocês também têm que saber disso, né? Então muita gente acha que a gente não tem palhada porque não quer. Normalmente quando a gente não tem palhada é porque é mandioca, né? Ou porque é uma área de arrendamento que a gente tem que plantar o safrinha. E aqui até então não se fazia o consórcio de milho com braquiária, tá? Então a gente vai ter que começar a investir nisso.
E todo ano também fazer alguma das áreas, tirar o milho fora e plantar cobertura de inverno aí para fazer palhada, para a gente poder controlar as plantas daninhas e diminuir o consumo de herbicida, que é o mesmo caminho que eu estou falando para vocês. A mandioca é um caso mais difícil, pelo fato que tem poucos herbicidas que dá para você usar nela para controlar, e você só vai controlar a folha fina, tá? Ou a sementeira mesmo no chão, que aí controla bem, tá? Antes de virar a plantinha. Então começa a sair a sementeira, você entra com os herbicidas que tem, aí hoje o Upstage, o Gamit, né? O Verdict, que é liberado para mandioca, e faz aí o seu controle, né? Com a dosagem certa, com o acompanhamento do seu agrônomo, tá, pessoal? Porque eu não sou agrônomo, não posso receitar nada para vocês. Mas a gente tem experiência aqui de campo, né? De muitos anos de campo. Já estamos aí há quase 40 anos plantando mandioca. Né? Eu não, porque eu tenho nem 40, mas meu pai veio, né? E passou isso aí pra gente também. Então, pessoal, a mandioca tá muito top aqui, tá? Choveu bem, teve algumas curvas que estourou. Tem um pouco de empoçamento de água, não deveria ter porque foi tudo subsolado, mas é que realmente choveu muito bem, né? Então chega uma hora que satura mesmo e vai dar o empoçamento de água, né? Por isso que a gente até subsolou para que infiltrasse melhor. Mas ali, ó, por exemplo, ali, ó, vem a água da pista, tá? Vem da estrada. Então ali provavelmente a quantidade de água foi bem maior do que em outros lugares. Porque olhando no geral a roça assim, a gente não vê muitas poças d'água, a não ser da onde vem a água, né, da própria do carreador ou da pista ali da estrada. Pessoal, no geral aqui vocês conseguem ver, né, alguns corrimentos de água, tá vendo? Vindo do carreador, né? Então ele pega a água de cima e aqui, como não tem resistência nenhuma, ela passa, né, correndo, né, e levando, e não tem cobertura, né, para ajudar a segurar. Mesmo assim a gente vê pouco corrimento de água, né? Eu tô aqui na cabeceira da roça, mas daqui eu consigo ver, né, a olho mesmo eu consigo ver a maior parte da roça. Vou dar um zoom aqui para vocês verem ela de longe, ó. Vocês conseguem ver que tá muito bem nascida, a gente vê a olho aqui todas as ruinhas certinhos assim, né? Dependendo da posição do sol você vê melhor ainda. De manhã é o melhor horário para você ver as ruas, tudo certinha. De manhã o sol tá numa posição que ele bate na planta e você vê, sabe, o verdinho dela certinho assim nas ruas, né? Na soja também é bacana de você ver ali entre as 6 e 7 horas da manhã, que o sol tá saindo, né? Dá o reflexo na planta certinho. Nesse horário já que é quase meio-dia já, o sol tá em cima, né? Então é um pouco mais difícil de você ver, ainda mais pelas filmagens, eu acho, né? Pessoal, muita gente perguntando sobre fungo, né, na mandioca. A mandioca também tem fungo, como qualquer outra planta, tá? Tudo que é vivo, né, pode proliferar aí os fungos, né? Fungos, bactérias, né? E os insetos também. A mandioca não tem nenhum inseto que danifique ela mesmo assim, a não ser formigas, tá? A formiga cortadeira, a saúva, tanto do jeito que vocês quiserem falar. Tirando a formiga, tem a lagarta também, tá? A lagarta também. Então, assim, a maior parte dos problemas de inseto com a mandioca é formiga, cortadeira, lagarta também, que afeta a área foliar, né? E tá aparecendo um pouco também da mosquinha branca, né? Um pouco não, tem alguns lugares que tem bastante. Que ele protege toda a folha, né? E acaba com que ele inibe a fotossíntese da planta, né? Então os três que eu citei sempre é na parte de fotossíntese, tá? Então ele não afeta a planta, tipo, infectando ela, que nem o percevejo que suga, né? Essas coisas. Ele corta a área foliar dela e aí impede que ela pegue luz e que ela faça a fotossíntese, tá? Então os três insetos hoje que pega na mandioca é esses três que eu falei para você. É o mandruvá, que a gente chama, né? A lagarta, a formiga cortadeira e a mosquinha branca que tá tendo também. Só que a mosquinha branca é muito fácil de acabar com ela, um simples óleo aí, detergente, você acaba matando, que ela é minúscula, né? Então qualquer coisa que pegar nela ali grudento, ela já morre, ela não consegue mais voar, não consegue fazer mais nada. O mandruvá já tem vários herbicidas, né? Dá para você usar aí uma cipimetrina,
né, que mata bem, é um piretroide. Ele pega bem mesmo, mata, só que ele também mata outros inimigos da roça, né? Que pode acarretar em ter mais lagartas depois, né? Porque tem os bichos também que comem as lagartas. O piretroide mata também formiga, na verdade ele mata tudo, né? Que é inseto, é um inseticida muito forte. Com 500 ml aí por alqueire você elimina tudo, limpa. E no caso do mandruvá ainda tem o baculovírus, né? Que é a lagarta doente, né? Você pega ela e bate ela no liquidificador ou num processador e utiliza o próprio doença dela para infectar as outras também. Então tem muito produtor que utiliza o baculovírus. Dá trabalho de fazer, mas é eficiente. Pessoal, no caso das formigas cortadeiras, né, aí você vai utilizar iscas, né? Pode utilizar também alguns lugares é liberado alguns venenos também aí, né? Alguns inseticidas para então mosquiteiro da bexiga aqui para formigas, né? Eu aconselho, né? Eu faço o uso de iscas, né? Então você vai procurando os olhos, né? Os olhinhos de formigueiro e vai eliminando o formigueiro inteiro, tá? Então principalmente agora, né? No começo de outubro sempre tem a revoada das formigas e acaba saindo um monte de formigueiro novo. Então assim, se você conseguir eliminar o máximo possível antes da revoada dela, você já vai ter poucas formigas voando para fazer novos formigueiros, tá? E se você não conseguir, você vai ter que sair agora doido aí fazendo isso daí, porque a mandioca está crescendo e principalmente perto de eucalipto, moita de eucalipto, pasto, né, tem muito formigueiro. Então você tem que estar olhando isso daí. Pessoal, na parte de fungos, né, pouquíssimos produtores de mandioca utilizam algum fungicida, tá? Então tem vários fungos que afetam ela, tem uma que ela dobra toda a folha assim, eu nem sei o nome dos fungos porque a gente também usa muito pouco fungicida. Que realmente assim não altera muito a produção dela, esses fungos que pegam, né? A não ser que seja uma coisa muito agressiva. Mas até hoje a gente não teve problema com isso aí, porque pelo espaçamento, né, de linha, então ela é sempre bem ventilado, né? Não é uma coisa tão junta quanto a soja, né? Como o milho fica um negócio adensado, né? Depois que ela cresce, aí você poda, né? Então de novo ela começa outro ciclo, né? Então assim as folhas vêm novas. Então acaba não afetando tanto o fungo. Mas eu aconselho utilizar, e eu comecei a utilizar depois que eu conheci o óleo de ninho pirolenhoso, né? E eu comecei a utilizar até na mandioca também e o Arla também. Então eu faço em tudo hoje, né? Na soja, no milho, na mandioca, no pasto, né? A gente utiliza o óleo de ninho pirolenhoso. Porque é uma alternativa que é orgânica, né? E que traz benefícios. Então eu consigo controlar alguns certos tipos de inseto, né? De fungos, né? E no caso de você não ter disponível, né, o óleo de ninho aí perto de você, que eu acho difícil, dá para comprar de todo o Brasil, ou o extrato pirolenhoso também, né, que dá para você comprar do nosso patrocinador também, da EPB. Tem, acho que dois fungicidas, você pode procurar aí com o agrônomo seu da sua região, que tem 2 fungicidas liberados aí para mandioca também, tá? Não tem, acho que é o Nativo e o Comet, alguma coisa assim. Eu nunca comprei, mas eu sei que tem. Porque a gente, que nem eu falei para vocês, não utilizava até ter essa alternativa de estar utilizando as coisas orgânicas, né? Então, quanto menos produto químico você passar em cima da sua planta, mesmo que seja para proteger ela vai sentir menos, tá? E isso aí funciona para todas as culturas. Mas tem algumas que é impossível você controlar, né, a quantidade de inseto e fungo que tem devido à resistência, né, do inseto e do fungo. Então cada vez eles vão inventando uma coisa um pouquinho mais forte e tal, né, para também continuar vendendo para você, que senão você vai parar de comprar se não funcionar, né? Apesar que nada está funcionando mais 100%, sempre está meio que diluído. Então essa revolta minha aí, pessoal, é porque já teve várias vezes que eu entrei nesse assunto e muitos não dão importância para isso, mas a gente está se tornando refém de um negócio que não vai ter mais volta, tá? Eles estão pouco a pouco colocando a coleira, e em muitos já está faz muito tempo, e eu estou tentando sair. Então às vezes eu vou produzir um pouco menos, porque eu não tenho os produtos caros que todo mundo gosta de comprar, mas eu prefiro produzir menos e não ficar refém de ninguém, tá? Então com meus erros, com meus acertos, eu vou me ajeitando. Só que o importante de tudo que a gente faz, além da paixão, é ter dinheiro no bolso, né? Porque eu planto mandioca porque eu quero comprar uma caminhoneta nova. Eu planto mandioca porque eu quero comprar uma casa para mim. Eu compro mandioca porque eu quero comprar uma fazenda,
Não é porque eu quero só plantar mandioca, eu gosto do que eu faço, mas cada vez a gente está ficando com menos, né? Então a gente faz todo o serviço pesado, a gente encara o acordar às 5 horas da manhã, ir embora a hora que der, né? A gente planta, a gente cuida, igual se fosse um filho, e na hora de você entregar o seu produto, e na hora de você cuidar do seu produto, essas pessoas vão sugando, porque eles estão no controle de uma coisa que eles já sabem faz bastante tempo. Que para você produzir mais, se você quer produzir mais, você tem que passar tal produto. Se você quer produzir e não ter infestação de bicho, você tem que passar tal produto. Senão você vai ter que voltar a produzir menos. Vai ter que voltar a cuidar, por exemplo, assim, eu hoje com o equipamento que eu tenho, para mim cuidar só de uma roça dessa de 68 alqueires, eu faço brincando, né? Mas para mim cuidar de 306 alqueires que eu tenho hoje, eu preciso recorrer aos insumos químicos, né? E eles sabem disso. Quem são eles? Eles são os grandes. Eles são os grandes, né, pessoal? Então, assim, eles já sabem. Eu tenho quase certeza absoluta que todo mundo que um dia foi agricultor viu que em certo momento era melhor vender o produto do que plantar as coisas, porque aqui está o trabalho, aqui está a responsabilidade, aqui está o acordar cedo e dormir tarde, né? Vender o produto você vende das 8 às 6 da tarde, quem não comprou só compra no outro dia, né? A gente não tem hora, a gente não tem dia, a gente tem que estar aqui cuidando. E a gente precisa dos produtos. E agora a gente vai ficar sem o produto, e o produto tá caro, e quando tem tá um absurdo, e quando tá absurdo não tem mais, tá desse jeito aí, tá essa bagunça, tá? Pessoal, aqui do outro lado, ó, tem uma mandioca do vizinho, ó, ela já tá bem formadinha, ó, vocês conseguem ver, né? Essa aqui foi até podada já, né? Então ela foi podada, já cresceu de novo, já fechou, né? Então de baixo já consegue controlar aí as plantas daninhas sem precisar entrar mais. Isso é uma das vantagens da mandioca. Depois que ela formar, você descansa, né? Mas até ela formar, você tem que entrar com os herbicidas, chapeamento, carpa, né? Até que ela fique top. Por isso que a gente dá preferência por áreas de primeiro ano de plantio. Por quê? Porque elas são menos infestadas, áreas de pastagem virgem, né? Que elas têm menos pragas, né? Então, na hora que você mexe, você tem um tempo maior até que as pragas comecem a sair de novo, aquele banco de semente que tem na terra durante 50 anos aí, né? A hora que você mexeu na terra, ele vai aflorar, né? E a gente, quando a gente pega uma área que nem essa, que foi pasto durante muito tempo, a gente tem um controle maior, né? E a incidência de plantas daninhas é menor, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, já falei demais, e até o próximo vídeo.